isso aí, galera. Estamos aqui reunidos para o nosso Seed Podcast. O nosso primeiro episódio é uma noite histórica hoje, Wilson. Ai, meu Deus! Histórica. Pena que eu esqueci a Polaroid. Pra quem não sabe, nós temos uma Polaroid que é quase parte do ministério. Com certeza é. Existe um envolvimento emocional, espiritual, afetivo ali com a máquina. E o Will se esqueceu no nosso primeiro episódio. Não, Ela é está vacilo. entre nós hoje. Bruna, inadmissível isso. Inadmissível. Eu vou ajudar a lembrar. Esquecimento é Sobreiro. uma das marcas desse obreiro aí. É. Faz parte. Então nós estamos hoje aqui com o Wilson Nunes. Sou eu, Wilson Nunes, e estamos aqui fazendo o podcast. O nosso Vaike brasileiro que fala espanhol. No sono poliglota. Solo um pouquinho. Bruna Nunes. Fala, galera. Tamo aí. Quem não sabe, Bruna tá grávida. Primeiro filho do casal, ou filha, não sabemos ainda. sabemos, A única coisa que temos certeza é que se for filho se chamará Nelson. Não temos certeza nesse caso, né? Isso aí, pastor, compra a minha ideia, Só pelo um amor de adendo Deus. aqui, não temos certeza. Pastor, se eu conseguir um composto aí, um Nelson como segundo, eu já tô feliz, pastor. No- Eu já sei que a batalha vai ser difícil. Um Lion Nelson, Aí eu nome vou- de artista de Meu Hollywood. Deus. Olha, não, eu vou ter que lutar igual o Vaike mesmo pra Vai, meu filho. pra conseguir. Esse vai ter é forte, é forte. forte. Grande é a vontade do nosso irmão Wilson, mas É grande. pela amizade temos que dizer a realidade, que eu não sei se esse sonho vai se cumprir. Cara, é que na família, né, tem esse negócio de botar nome. Eu sou o nome do meu avô, meu irmão é o nome do meu pai e Nelson é o meu bis, então. Mas deixa que vamos orando aí, Deus que faz a obra, né? A gente. Meu pai um dia teve vontade de me chamar de Júnior, mas no dia que minha mãe descobriu que o nome do meu pai era Aurino, ele falou, não Leandro tá melhor, né? Então, Tá vendo? brincadeira, pai, amo. Certas coisas têm que ser quebradas. E ao meu lado esquerdo, ela, Amanda Knight. Ai, tava esperançosa. Como ele ia me apresentar? Falei, meu Good job, Deus. Nightel. Mais conhecida como Amandão, porque pra ela é você assim que está mesmo. vendo ela sentada, a mulher tem quase 2 metros de altura. Exatamente, é. É, descendente dos Anakins. Meu Ah, Deus. É muito importante dizer, neste nosso primeiro podcast, que nós queríamos fazer uma homenagem à nossa Bispa Sandra Tenório, que nos deixou na semana passada. Nosso tema de hoje, o tema dos jovens deste mês é Graça e Poder, porque ela instituiu uma campanha na igreja, debaixo da revelação do Espírito, a respeito do livro de Atos, e nós, ao lermos o livro de Atos, essa mensagem pulsou ao nosso coração, Atos capítulo 6, versículo 8, que diz que Estevão, cheio da graça e do poder, testemunhava a respeito do Evangelho de Jesus. Então, reconhecemos o valor da nossa bispa, reconhecemos o tamanho da trajetória dela, a importância que ela tem, não tinha, mas tem para a nossa igreja ainda, porque a gente sabe que o legado dela permanece, o legado dela vai continuar. É verdade. E fica essa homenagem, se daqui 20 anos alguém ouviu o nosso primeiro episódio do Seed Podcast, vai saber que esse episódio é em honra e em homenagem à nossa Bispa Sandra Tenório, Amém. que ela descanse em verdade. paz. Grande legado de fé, né? Para todos nós, uma mãe sempre É. presente. E já que nós falamos do livro de Atos, eu queria ler rapidinho, não o capítulo inteiro, mas alguns versículos que é, para mim, o ponto principal da vida de Estevão. Né? O livro de Atos fala assim, no capítulo 6, versículo 3. Na verdade, para contar um pouco do contexto, a igreja primitiva ela ainda estava se organizando, ela precisava ter ali os seus ritos determinados. Eles eram uma igreja que tinha acabado de nascer, eles não tinham nenhuma tradição como igreja, porque eles tinham acabado de se tornar uma igreja. E os apóstolos perceberam que eles precisavam de pessoas para cuidar e gerenciar os serviços ali, mas como servir, como cuidar, dar uma atenção específica para os órfãos e para as viúvas.
e que eles precisavam ter essa separação específica pro estudo da palavra, né? Sim. E ao entender que havia essa necessidade, eles instituíram os diáconos. Os primeiros diáconos da igreja nasceram por conta dessa necessidade dos apóstolos estarem focados naquilo que era essencial ao apostolado, que era o ensino da palavra, o estudo da palavra, a dedicação na oração, e os diáconos pudessem fazer esse serviço da igreja de estar realmente servindo uns aos outros. E aí os apóstolos disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que era o negócio de servir. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E o versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que mais pulsa ao meu coração, e o que mais me chama a atenção, é que eles buscavam homens que eram cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, e eles encontraram em Estevão um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito Santo. Para mim, a palavra central que gira em torno da vida de Estevão é que Estevão era um homem cheio. Sim. Cheio. Verdade. É verdade, né? E muitas vezes as pessoas podem, vamos dizer assim, olhar com talvez não tanta importância para um diaconato e algo do tipo, né? Mas Estevão e o próprio Filipe, que nos relata em Atos, né? Desses 7 são 2 que mais são relatados em Atos ali. A gente vê como Estevão a testemunha contra o perante o Sinédrio. A gente vê como Filipe testemunha em Samaria. Então a gente... Por quê? Porque não importa a função que tu estiver, se tu for cheio do Espírito Santo, tu vai ser usado por Deus. Então ali, servir as mesas, não, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para poder realizar prodígios, para poder pregar e o Senhor convencer. Então, essa é a razão pela qual a gente busca ser cheio de Deus, né? Para que Ele Exatamente. possa agir Usar a mais gente. através das nossas verdade. vidas. E tudo aquilo que a gente faz ser feito com excelência, que é o mais verdade. importante. Com certeza. E essa palavra cheio diz muita coisa. Se nós queremos ser realmente testemunhas de Jesus nesse mundo caótico, nós temos que compreender que não dá para entregarmos algo que nós não temos. Não dá para fazermos algo se nós não estivermos dispostos e cheios. A boca fala que o coração tá cheio, já começa aí. Exatamente. E se você for ver o capítulo 7 do livro de Atos, Estevão diz quase que a Bíblia inteira. Ele começa de Gênesis e ele vai descrevendo. Não há nenhum outro capítulo na Bíblia que tenha mais citações bíblicas do que o capítulo 7 do livro de Atos. Ou seja, além de ser um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, um homem respeitado, Estevão era cheio da palavra de Deus. Exatamente. Conhecia e tinha propriedade. Não há como falarmos com autoridade se nós não sabemos aquilo que nós estamos falando. verdade. Isso também mostra a intimidade que ele tinha com Deus, né? Pela maneira como ele se relacionava e a intimidade que ele buscava. E esse conhecimento da palavra, eu acho excelente, eu acho um negócio que é crucial, porque a gente vê isso muito claro na palavra de Deus, quando a gente vê o Senhor Jesus rebatendo a Satanás no deserto, Sim. usando a palavra de Deus. Entendeu? Então, tudo que Satanás tentava ele usava a palavra de Deus. Ó. E quando Satanás ainda tentava... como é que eu digo? Eu vou dizer, distorcer de certo modo, ainda Jesus fala, não é assim, é assim. Porque Jesus, ele era cheio da palavra. Ele é a palavra, né? Sim. Jesus é a palavra, o verbo encarnado. Então, a vida de oração de Jesus era diferenciada. Então, é isso que a gente tem que buscar. Aquilo que o pastor Leandro falou de que a boca fala daquilo que o coração tá cheio.
Eu gosto muito de inverter isso também, que na verdade o nosso coração se enche daquilo que a gente também fala. Então, se a gente deseja, se a gente busca, se a gente ora, se a gente fala do poder de Deus com as outras pessoas, automaticamente a gente também se enche e automaticamente o nosso coração vai ser cheio. E a gente vai começar a falar disso naturalmente e a gente vai se auto-enchendo, se assim eu posso usar essa Acaba palavra. que se torna um ciclo, né? Exato. É verdade. A Bíblia diz que o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Exato, verdade. exato. Porque aquilo que nós liberamos por palavra, ela tem o poder de gerar, de criar coisas. A vida e a morte está na língua do homem. Uhum. O Senhor criou os céus, a terra, o universo pelo poder da palavra e ele passou ao homem essa autoridade de gerar coisas a partir da palavra também. verdade. Exatamente. Então aquilo que nós dizemos é de fundamental importância. Aquilo que nós alimentamos, Sim. o nosso ambiente, né, espiritual. As palavras lançadas, elas não têm o poder de voltar para a boca, mas elas têm o poder de gerar coisas quando elas são lançadas. Então é muito importante nós sermos cheios também de coisas boas, né? E é igual tu falou, né? E a palavra tanto que a palavra fala em Romanos, né? Que tipo a vida eterna tá dista de palavras da nossa boca, que é o aceitar Cristo e confessar, crer com o coração e confessar com a boca. Então essa confissão, olha, através da confissão que nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, através dessas palavras a gente alcança a vida eterna. Claro que a gente tem que viver segundo a palavra de Deus. Como é que a gente vai dizer eu amo a Cristo e eu não sigo a Cristo? Sim. E eu não sigo os mandamentos de Cristo. Cristo fala que aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Exato. Então, palavra de distância. E só mais uma coisa pra falar. E o poder, tanto positivo quanto negativo de palavras, em Tiago fala que as palavras, né, a nossa boca, pode ser igual uma pequena fagulha que pode incendiar um bosque todo. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. A gente pode matar um irmão na fé com palavras. Exatamente. E esse assunto me lembra muito também o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente fala, porque quando a gente busca ser cheio da coisa certa, que é o Espírito Santo, a gente precisa alimentar o que é certo também, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente não cuida dos nossos olhos, do nosso ouvido, da nossa boca, coisas erradas vão entrando e a gente vai alimentando o que é errado, né? E o mundo naturalmente já nos entrega coisas Sim. muito fáceis da gente ser cheio de várias coisas que não tem necessidade. A gente, além de prestar atenção naquilo que a gente ouve, que a gente fala, a gente não pode prestar atenção em tudo que a gente ouve, que a gente não tem esse filtro. Mas a gente tem que criar esse filtro do tipo, não, isso não me faz bem. Não, isso me faz bem. Não, isso eu não posso falar pro meu irmão. Não, isso eu posso falar pro meu irmão. Provar de tudo, retém o que é bom, né? E a criação desse filtro, ela é essencial na nossa jornada. Sim. Se nós formos perceber, a gente sempre escuta, lidando com jovens, perguntas como, pastor, pode fazer tatuagem? As mais clássicas, né? Sim. Pastor, pode ouvir música do mundo. No Brasil era, pastor, pode ficar, né? Em relação a essas três específicas, já que a gente está falando sobre a questão do filtro, ou ouvir ou não música do mundo, ou ouvir música secular, ela gera uma repercussão quando nós começamos a entender que o alimento do nosso espírito, da nossa alma, é o nosso ouvido. Sim. Assim como aquilo que a gente se alimenta repercute no nosso corpo, o nosso espírito ele é alimentado por aquilo que a gente ouve. Sim. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é a palavra de Deus. Então, existe problema se você se alimenta só de brigadeiro? Existe. Com certeza. Você pode até comer um dia só e falar, hoje eu aloprei, Leandro, você não tá entendendo. Peguei um ovo de Páscoa e foi só ovo de Páscoa hoje. Só que aquilo gera uma repercussão no seu corpo. Primeiro que o seu corpo não se alimenta só de chocolate. Sim. Ele não vai se sentir alimentado, ele não vai buscar no chocolate os nutrientes suficientes para que ele se mantenha saudável, certo? E da mesma forma é quando nós decidimos nos alimentar ou provar de tudo, como o Paulo diz,
sem reter pelo menos o que é bom. Né? Se a gente não tem Uhum. o alimento, a base sólida pro nosso espírito, a nossa vida espiritual ela acaba a ficar mais frágil, ela acaba ficando mais sensível às coisas do mundo. Porque existe uma luta constante dentro de nós a respeito da carnalidade e a espiritualidade. Já dizia o poeta antigo, né? Dentro de mim existem 2 leões, o bem e o mal. O que vai sobreviver é aquele que eu alimentá-lo, né? Então, mas essa é a grande verdade, cara. Se a gente não filtra, Aham. É. a questão não é se é pecado ou não. Quem tá alimentando, né? É lógico. É a minha preocupação com aquilo que eu preciso comer, me alimentar. Exato. Isso não vai impedir que aquilo não vai ser oferecido pra você. Vai ser oferecido. E muito mais aquilo que a gente ouve. Principalmente quando a gente trabalha fora e trabalha com bastante gente. Eu que trabalho em lugar público e escuta muita coisa e escuta música e escuta gente conversando. Se eu for ficar prestando atenção em toda a conversa que eu escuto ou toda a música que tá lá tocando, eu chego em casa, nossa, Virado. é horrível. Então eu tenho que falar assim, Deus, olha, vamos devagar e vamos embora. É verdade. A pessoa fica ouvindo o dia inteiro música de cor, né? Chega em casa desolado. Você é solteiro, irmão, tem nem mulher. Não acredito nisso. Mano, Não, eu não entendo. Esses dias nós estávamos relembrando músicas que a gente escutava na época da escola. E tocou onde eu tava. E aí a menina que tava comigo falou assim, nossa, eu sofria nessa música e eu nem tinha ninguém. Eu falava, cara, eu também. Tava vivendo aquilo, Vivendo, né? ai, mas esse cantor, não sei o que, o clipe é tão envolvente, eu sofria, eu não tinha ninguém pra sofrer. Eu falava, cara, que isso? Revelação. Meu Deus. Peraí. Wilson, um obreiro que nunca teve dificuldade na sua vida toda, já foi emo. Já foi, gente. Escutava músicas e sofria por nada. Nossa! Nunca passou dificuldade na vida, é um menino e era... Ah, vida, ó azar, ó vida. Ai, aquele estilo te conduzia a isso e Ai, né? graças a Deus, foi o rapper primeiro, depois emo, não sei como explicar isso, gente. E graças Meu a Deus, Deus. foi um ano e meio e deu. Foi muito Foi ainda. liberto. Quando eu conheci ele já tava As zerado. muitas né? fases de Wilson Não, Nunes. né? Não. E a gente tava falando dessa. Meu Deus do céu, né? Hoje é tudo sofrimento, cara. Eu tô lá na obra, lá os caras tão. Ah, me deixou, a mulher me deixou, eu não sei o que, R$50. E eu tava. e eu tava vendo em tudo quanto é lugar. Daí eu tava conversando com um rapaz lá. Pô, tu vai ver as músicas hispanas. É tudo música, aquelas músicas de bar também. Ai, eu chorei risca-faca, tudo- todo mundo sofrendo. Os country americanos, tava conversando com uns velhinhos lá na frente da obra, né? Os country americanos só falam de sofrimento. Ela me deixou, meu cavalo, minha caminhonete quebrou. É tudo sofrimento, eu não entendo isso aí. Temos que pregar mais sobre fidelidade, É. porque o povo tá perdido. E você entrando nesse assunto, eu lembrei que eu tava conversando conversando no trabalho, e eu comentei que a nossa geração, não tô falando da geração de 30, não sei o que, essa geração que tá vivendo agora 2020, 2021, época de pandemia, de tudo e tal, a galera tá muito dolorida, Pois né? Claro, tem coisas que realmente a gente tem que ficar ofendido, né? Mas a galera tá se doendo por muita... A galera é uma geração muito machucada. E aí você vai perguntar, por que você tá superego machucado? E aí você também. fala assim, sei lá. Não, mas vamos ver o motivo da sua dor. Vamos lá, vamos conversar. Então... É que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você vai perguntar pra outra pessoa, mas o que tá acontecendo? É que a fulana não me cumprimentou hoje no trabalho, eu tô assim, chateada. Aconteceu comigo. Eu, esses dias, perdi a linha no trabalho. Perdi a linha, assim, fiquei boladona. Porque eu cheguei e falei, e aí, galera, bom dia. Ninguém me respondeu. Eu fiquei bolada. Eu falei, cara, como assim? Ninguém me responde nesse lugar. Eu fiquei chateadíssima. Aí eu falei, que isso, né? O Calma. que mais me preocupa nesse sentido
não é simplesmente o fato de parecer que a gente que já é de uma geração diferente, sejam ou frescura, ou mimimi, ou algo que as pessoas queiram dar ao nome, mas é a legitimidade da dor, porque a dor é real. Exatamente, exatamente. Não é simplesmente o fato sabe, o grau da motivação ou o nível da motivação. É nós conseguirmos entender qual a razão dessa geração ser tão sofrida. Pois é. Exatamente. Essa geração ser tão impactada por coisas que aparentemente em gerações anteriores não faziam diferença, ou não eram tão relevantes, sabe? A gente convive com o bullying desde que todo mundo conviveu com o bullying na escola quando nós chegamos na E nossa outras idade. gerações também. Pois Né? Mas... A grande questão é o que fazia com que a nossa geração levasse o bullying pra piada. Ou é claro que eu presenciei já níveis graves de bullying que realmente... Mas parece que tá muito agravado nessa geração. Então existe uma legitimidade na dor que faz com que essa dor seja realmente real, seja preocupante, mas por quê? Por que dói tanto coisas pequenas? Eu acho que também falta um pouquinho escutar mais não em casa, talvez. E aí as pessoas não estão preparadas pra ouvir nada do contrário fora e nem se permitir ser Sim. desagradada por ninguém, sabe? Quando eu era mais nova e chegava com essas questões em casa, né? Graças a Deus, os meus pais sempre me deram muito respaldo, muito apoio. E meu pai falava assim pra mim: Amanda, mas você tá sofrendo por quê? Você tem tudo em casa, né? Você tem você tem sua mãe. Você não passa fome, você não passa sono, você tá trabalhando, o pai tá aqui, se acontecer alguma coisa, tá acontecendo. Por que você tá tão dolorida? Aí eu falava, E eles com tão menos, né? e aí Assim. ele falava exatamente isso. Ele falou, eu na sua idade não tinha nada. Eu vim da cidade do interior pra cidade grande, casei com a sua mãe, eu tive que construir com a sua mãe, porque a gente dormia no chão, sabe? E Feliz da vida. Feliz da vida. E tinha os problemas, claro. E aí todo mundo tava... E ele falava, por que você tá assim desse jeito? O se comparar também é um problema Sim, que hoje tá muito real. Vendo isso, às vezes a gente pode até pensar que talvez o problema possa partir de eles nunca ter tido nenhum tipo de dificuldade na vida. Exato. Tu até pensa isso? Eu vi realmente uma imagem no Instagram dizendo que tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis. Sim. E acaba que se Ciclo, né? torna um Isso é ciclo. Matheus tá aqui do lado, ele quer falar. Fala aí, Matheus. Não, eu ia dizer essa mesma questão aí, tipo, eu acho que a dificuldade vem mesmo da questão de ter tudo, né? Sim. Quando a gente tem tudo, a gente não precisa se preocupar com nada, então a gente busca algo pra se preocupar. Exatamente. Bem visto isso aí. Essa necessidade de externar o sentimento. É porque a gente sabe o que acontece também? A gente vê uma geração muito isolada. Sim. Eu percebo que tem uma geração que tá muito em casa, E muito menos separada. comunicativa. Então, como não tem com quem desabafar... Porque todo mundo tinha um amigo que desabafava, né? E a gente, se a gente for realmente na nossa sinceridade, olhar lá pra trás, a gente já teve umas crises por conta de umas besteiras também. Mas elas eram solucionadas de uma forma mais fácil. Sim. Eu acho que a gente tinha mais pessoas pra compartilhar, mais amigos pra encher o saco, gente pra falar, não, para de frescura, levanta daí, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar bola, brincar de pique-esconde, pique-pega. E passava. Passaram. É verdade. Esqueci de novo o que eu ia falar. Já que a gente falou daquelas perguntas, né? Eu acho que a grande questão não é o porquê faz. Eu sinceramente acho que o problema dessa geração pode ser a falta das perguntas corretas. Né? Eu posso fazer, para mim não seria a pergunta correta, é por que eu devo fazer? Sim. Ou por que eu posso fazer? Por que eu não posso fazer? Se a gente perceber durante a jornada dos profetas, dos apóstolos, Deus nunca teve problema de responder uma pergunta. Sim. Deus nunca teve problema de mandar um sinal pro seu povo quando eles pediam. Deus tinha problema com rebeldia, Deus tinha problema com desobediência, Deus tinha problema quando o povo virava as costas, Deus tinha problema quando o povo se esquecia de Deus. Mas Deus nunca teve problema. Gente, olha o caso de Gideão. Deus, ele tá lá escondido,
malhando o trigo no lagar, né? Um lugar que era destinado para pisar uvas. Ele tava lá sendo inteligente. Deus olha para ele, homem corajoso. Sai dessa caverna, pelo amor de Deus. Ele fala, não, então, Deus, se é o Senhor que tá falando comigo mesmo, vamos fazer um negócio que eu deixo essa lã aqui e o sinal vai ser o seguinte: a terra esteja cheia de orvalho e a lã seca. Aí Deus foi lá e cumpriu o sinal. Aí depois ele inverte, fala, não, Deus, então, deixa eu fazer um negócio. Vamos fazer o contrário, agora a lã vai estar molhada e a terra seca. E Deus fazia. Sim. Deus fez, sabe? Porque Deus compreende os nossos níveis de fé, o nosso desenvolvimento. O ideal é que a gente tenha uma fé suficiente para que Deus sussurre no nosso ouvido e a gente esteja pronto para fazer. E saiba que é a voz de Deus, né? E compreenda, Sim. porque João capítulo 10 vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aham. Né? Então, quando Deus está falando conosco, ele sendo o nosso pastor, a gente vai saber quem é, sabe? Mas Deus também compreende quando nós precisamos ter a nossa fé aumentada, tocada de alguma forma. Quando a gente está disposto, o que importa é que nós tenhamos um coração sincero diante de Deus. Falar, Sim. Deus, eu não tô com essa com capa... O exemplo, já é bate-papo mesmo. Não, a gente vai... pastor, eu vou um pouco mais fundo na questão das perguntas corretas. E, assim, é uma coisa que tem me caducado na cabeça há vários meses. É que hoje a nossa geração não vai muito da identidade, né? Eu acho que se você perguntar pro jovem, não nós... Eu nasci na igreja. Então, assim, eu tive uma vida cristã longa, né? E aí a galera pergunta assim, tá, e quem é você? E a galera não sabe quem é pra Deus. E Deus, eles também não sabem identificar o que Deus faz, o que Deus é. Eles não têm uma identidade. O relacionamento hoje em dia entre homem e Deus não está estrito. Ele não tá íntimo. Aham. Eu sinto que a galera não tá entendendo sabe? Ah, não, ele é só um conhecido. Eu falo com ele de domingo quando eu vou na igreja. Né? Falta intimidade. E eu tava conversando, acho que eu conversei até com a Rebeca, com o senhor na sua casa. E eu falei que a gente precisa depender de Deus. Só que antes da gente depender de Deus, eu tenho que entender quem Deus é pra mim. E antes de eu entender quem Deus é pra mim, eu tenho que entender o que Deus enxerga de mim. Então, se alguém chegar pra Deus e falar assim, então, o que o senhor acha da Amanda? Do mesmo jeito que o diabo chegou pra Deus e falou assim, então, tá vendo seu servo Jó? E aí, o que você fala de Jó? Deus falou assim, não, é assim, assim, assado. Então, eu acho que a nossa geração anda muito longe. Eu acho que falta um pouco de proximidade. Não sei se eu tô falando besteira, posso estar... É na minha Não, visão. sim. Mas eu acredito que a galera levantou uma barreira e esqueceu que quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou. É verdade. E aí, não faz as perguntas corretas, aí fica, então, Deus, se o senhor estiver aqui, eu queria que o senhor fizesse isso. Mas não tem um relacionamento. Um relacionamento é, e aí, como é que tá? Vamos conversar, e aí? O que você fez hoje? Você comeu? E esse relacionamento é buscado no lugar de oração, né? Exato, e é um negócio diário, que Sim. acontece todos os dias. Com certeza. Isso me lembrando até da bispa, ela falando uma vez no púlpito, falando assim, a primeira coisa que eu não acordo, eu falo assim, bom dia, Espírito Santo, bom dia. E começo o meu dia falando com o Espírito Santo. Isso é intimidade. É. Porque quando consegue imaginar uma intimidade que tu vai ter com um amigo, ou com o teu cônjuge, tu não conversando com essa pessoa, Pois é. entendeu? Imagina eu e a Bruna todo dia dentro de uma casa e eu não trocar uma palavra com Conversar ela. 5 minutos antes de dormir. Que seja 5 minutos, não conversando Não, nada. é. Então como é que tu pensa...
Deus tá acima de tudo. É pra gente amar Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Dar o nosso máximo e a gente não ter essa intimidade, a gente não conversar com Deus, como é que tu vai ter um relacionamento? Como é que tu vai ter uma intimidade? E Deus é totalmente disponível. Totalmente. Exatamente. Nós temos o Acessível. caminho totalmente aberto. Habitação. O que impede somos nós mesmos. Exatamente. E aí, você acha que na hora que eu chegar pra Deus e falar, Deus, eu preciso de que o Senhor me responda essa pergunta. É óbvio que Deus vai falar assim, não, tá aqui a sua resposta, toma aqui. E Mas, a palavra, né? exato, sabe? Conhecendo a palavra, a gente também sabe quem a gente é em Deus. E quando Aham. o diabo vier colocar as mentirinhas na nossa cabeça, a gente sabe. A gente tem firmado quem a gente é em Deus, porque Sim. tá na palavra. E aí a gente não vai cair tão facilmente. né? Exatamente. A ideia é não cair, na verdade. A grande verdade é que essas crises de identidade, elas nascem devido a essa falta de relacionamento. Exato. É. Porque Deus não é nem aquela figura distante que a gente se acostumou a ver quando era criança, a voz de muitas águas, né? Falando, Wilson, Cid Moreira. Ele não é essa figura distante e nem é aquele nosso coleguinha da escola, sabe? Porque se banalizou também tanto essa imagem de que Deus é amigo, presente, colega, parceiro, não sei o quê, que as pessoas levam, não, ele é descartável como o meu amigo da escola, coleguinha, né? Não é que eu posso só ali conversar, eu vou ter acesso para conversar com ele quando eu quiser. Não, meu Senhor, quem deve Ele ser continua regido, sendo Deus, ele continua sendo o Exatamente. Senhor do universo, todo-poderoso, Criador de soberano, todas as coisas. e ele nos dá, pela graça dele, a oportunidade de nós sermos amigos dele. Exatamente. E quando ele nos dá essa oportunidade de sermos amigos, não é coleguinha da escola. Porque toda vez que nós tiramos Deus do primeiro lugar das nossas vidas, do lugar de prioridade, nós estamos idolatrando a outra coisa. É verdade. Sabe? Amiga é aquele que você vai ligar quando você tá num problema, é aquele que você vai contar quando você precisa, é a pessoa que vai compartilhar momentos com você. E é essa oportunidade que Deus nos dá de sermos amigos dele. E não somente amigos, Deus nos dá a qualidade de sermos filhos de Deus. Então, exatamente assim, o que eu ia falar. quando nós nos aproximamos nesse lugar de relacionamento, nós começamos a gerar essa nossa identidade de saber que Deus é meu pai, Deus é meu amigo, Deus é meu Senhor, Deus é soberano e ele vai ser tudo na minha vida se eu permitir que ele seja tudo, porque ele só vai até onde eu permitir, cara. Aham, Sabe? exatamente. Deus não é invasivo, Deus não é como é que um regime ditatorial que seria um chefe ditador, a palavra, esqueci, sumiu. Uma ditadura? Não, um ditador, qual outro sinônimo que a gente usa? Autoritária, Essa palavra aí que você... autoritária. Ele não seria uma pessoa autoritária, mas eu esqueci qual seria a palavra, o sinônimo. Nossa, não sei. Mas amém. E não, tô falando nisso, né? Que Deus toca nos pontos que a gente. Ele não é invasivo, né? Isso me lembra Isaías, né? Falando que, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando Isaías tem essa visão do que ele precisa mudar, do que ele precisa ser tocado por Deus, é que Deus vai lá e toca. O Espírito Santo vem e convence. Vem e convence, a gente sabe que a gente está sendo convencido ali, porque a gente sente isso. É esse testemunho. Agora vai de nós falar, Senhor, eu tô me entregando a ti, eu preciso que o Senhor me ajude com isso. Se tu não quiser abandonar isso, o Senhor não vai deixar ali e o Espírito Santo vai continuar conversando contigo. Também tu não pode ser nécio e fechar os ouvidos e dar as costas pro Espírito Santo. Porque a palavra de Deus ainda fala, não apagueis o Espírito Santo que há em vós. E não entristeceis o Espírito Santo também. Então a gente tem que sempre dar ouvido ao Espírito Santo e falar assim, não, é verdade, eu errei nesse ponto. A gente tem que, por isso que a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, por isso que a gente tem que estar andando no Espírito e não na carne. Entendeu? Porque daí a gente está sensível ao Espírito Santo e a gente às vezes age de forma errada com alguém, o Espírito Santo fala assim, não, vai lá e se desculpa. É que nós sabemos os nossos pontos fracos. Então, assim, eu sei meu ponto fraco, Deus sabe meu ponto fraco e o diabo também sabe quais são os meus pontos fracos. A partir do momento que a gente quer ser cheio, igual Estevão, igual todos esses grandes homens que passaram pelas mãos do Espírito Santo, eles decidiram ser vasos. Eu sempre, na hora que a pessoa fala ser cheio, eu imagino um vaso. E aí você chega como vaso, vazio pra Deus, né? Só que Deus pode olhar pra você e falar assim, eu não tô gostando de você. Eu vou ter que te quebrar e vou ter que te fazer de novo. E aí você fala assim, não, Deus, mas eu gosto tanto do jeito que eu tô. E aí a gente recua. É a mesma coisa de eu falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor entre com a providência na minha vida.
mas deixa que a minha vida emocional eu cuido. E aí não tem como Deus fazer a obra completa, Entrega porque Deus é total. super respeitoso. Ele vai fazer aquilo que tá no limite dele. Isso me lembra até Jesus falando que não se põe vinhos novos em odres Odres velhos. Exatamente. Senão rompe. Que nem o Wilson falou de Isaías, né? No capítulo 6, que ele tem aquela visão. Eu acho que o processo de transformação para que a gente possa viver de maneira eficaz é muito baseado nos primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías, porque ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ponto. A forma na qual ele reconhece Deus na hora que ele vê determina muito o estado de submissão dele em relação a Deus. Com certeza. Porque ele poderia, eu vi o Altíssimo, eu vi o Todo-Poderoso. Não, eu vi o Senhor. Eu sou servo dele. Eu vi o Senhor, então ele tem autoridade para governar sobre a minha vida. Por isso que ele tem autoridade para enviar um anjo com a brasa do altar, numa tenaz e purificar o meu lábio. Porque além de eu ter reconhecido o meu pecado, eu entendi que ele é o Senhor. Muita gente não entende o quão grande é essa palavra, Senhor, é senhorio. Eu acho que até porque, vamos dizer assim, o nosso português hoje em dia tá meio, vamos dizer assim, banalizado essa palavra. Porque senhor, tu chama o senhorzinho ali do bar, daí senhor, não sei o que, senhor. Mas a Bíblia, cara, que quando a palavra de Deus está falando do senhorio de Cristo, Senhor, é como se fosse um amo e o seu mestre. É como se fosse um súdito e um rei. Então é debaixo de servidão. Então quando a gente declara, porque a palavra de Deus não fala assim, aceitar Cristo como Senhor, como Salvador. Tu aceita Cristo como Senhor, Ele é Salvador, vai te salvar, isso é consequência. Mas tu aceita Cristo como Senhor. Ou seja, para viver debaixo da mão de Cristo, viver debaixo da servidão, servir a Cristo. Então a gente não consegue entender isso. Isso é o que o pastor falou até, né? Viu como Senhor. Reconheceu a posição que Deus ocupava na vida dele. Senhor, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, que manda em tudo. Ele é todo poderoso. Amém. E quando a gente volta pro nosso versículo lá em Atos capítulo 6, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Estevão, cheio de graça e poder, né? Como a gente já deu a palavra-chave do capítulo 6, que eu acho que ele era cheio. Não há como nós sermos cheios do Espírito Santo e não termos poder de Deus para testemunhar a respeito dele. Verdade. Primeiro, porque o poder de Deus é o Evangelho. Romanos capítulo 1 vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Primeiro do grego, primeiro do judeu, depois do grego, e enfim, todos os povos da terra. Nós vamos perceber que quando nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito, cheios do Senhor, cheios da palavra, não há como nós não nos dedicarmos a uma vida de serviço a Deus. É verdade. Porque eu até falei acho que foi com o Wilson uns tempos desses, falando que uma pessoa pode servir sem amor. Você pode servir sem amor. Você pode fazer um trabalho, você pode ajudar alguém, você pode, sei lá, criar uma rotina, um hábito, uma conduta que te permita servir a alguém ou a algo, a um propósito, a uma agenda ou qualquer outra coisa. Mas não há como você amar a Deus sem servir. É verdade. Porque o amor de Deus ele vai te mover. O amor de Deus vai te colocar numa posição de ser frutífero. O amor a Deus, porque quem ama a Deus obedece os mandamentos de Deus. É verdade. E o agrada. E o agrada. Sabe? Isso Quem é tão ama. maravilhoso, né? Eu era adolescente quando eu ouvi uma das líderes de jovens dos adolescentes que eu tinha no Brasil. E ela falou, e a gente estava vivendo uma época de transição da igreja, que eu acho que toda igreja passou por uma grande transição. E aí algumas pessoas normalmente e naturalmente não gostam de algumas mudanças, porque estão ali acostumadas com a doutrina e tudo mais, não sei o quê. E aí muita gente saiu fora, literalmente saiu fora. E não quis mais saber nem de Deus, não quis nem saber de nada. E isso estava afetando os adolescentes. Porque eram pais dos adolescentes, eram tios, eram irmãos mais velhos e tudo mais. E essa líder falou assim pra nós:
A pessoa que ela é verdadeiramente cheia e ela já provou verdadeiramente do poder de Deus, do amor de Deus, pode acontecer o que for em volta dela. Ela não sai. Ela não é abalada. Ela pode ser abalada por questões pessoais, por questão de ser carne e várias outras questões. Mas ela nunca vai colocar em xeque, ela nunca vai colocar em prova aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus já provou pra ela. É verdade. E porque quando tu tá com foco no alvo certo, Exato. quando tu olha pra Jesus e tu não olha pro homem, mas tu olha pra Jesus, o perfeito, Exatamente. tu não tem como ser abalado por questões Exatamente. humanas, entendeu? O homem é falho. Exato. É aquela Que coisa de... confiam no Senhor. É como se eu provar... Por exemplo, eu gosto muito de Coca-Cola. Muito mesmo, muito. Eu tô até tentando parar. Amém. Amém. Que Deus te ajude. Tu vai conseguir. Amém. Assim, não adianta eu tomar Coca-Cola, que pra mim é o melhor refrigerante, e alguém for lá e me dar um refrigerante de cola. E eu falo assim, não quero mais Coca-Cola. Então, assim, se eu tenho se eu consigo provar genuinamente do poder, do amor e da graça de Deus que está disponível pra nós, eu não vou querer outra coisa. Isso é tão maravilhoso, né? Sabe? E depende muito de uma maturidade espiritual. Não tô falando que tem que ser velha, tem que ser... Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem. A partir do momento que a gente prova aquilo, a gente nunca mais quer outra coisa. Nunca mais, nunca mais. Pode dar o que quiser. Pode colocar várias coisas na minha frente. Eu não vou querer. E aí... é fácil. É mais fácil ser cheio, provar do poder. Mas aí entra a gente escolher a Jesus todos os dias, né? Porque Aham. é lindo, é maravilhoso a caminhada com o Senhor. Eu não trocaria por nada, mas muitas vezes vai vir, às vezes, outras vontades na nossa cabeça, mas a gente tem que escolher esse lugar Sim. todos os dias. E para isso a gente precisa buscar a santificação. Porque enquanto a gente viver neste corpício, nesta terra, a gente precisa buscar a santificação, porque a nossa carne ainda vai pedir algumas coisas, por mais que a gente tente matar ela todos os dias e alimentar mais o espírito, nem sempre vai ser tão fácil, né? Uhum. Então, Com certeza. Voltando pro tema, um pouquinho. É a intenção? Não é. Então, a palavra de Deus fala que Estevão era cheio de graça e poder e testemunhava, né? E eu vejo que a gente tem que ter isso. Isso são questões que a gente precisa ter pra gente poder testemunhar de Cristo, né? Porque o que eu entendo de graça aqui? O que eu entendo dessa graça? Em João 1,14 fala assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E essa graça de Cristo é aquele favor que ele chegava alguém e via alguém coxo ali e curava. Eu entendo nessa graça, incrustado nessa palavra, misericórdia, amor, carinho. Eu entendo tudo isso incrustado, entendeu? Porque uma semelhança que eu vejo, porque Jesus a gente tem que seguir as pisaduras de Cristo, que nem diz Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Então, o que eu vejo de similaridade, uma passagem, quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, ele pede pede pro Senhor que aqueles que estão crucificando ele, que não seja imputado, que o sangue deles não caia sobre eles, como eles não sabiam nem o que eles estavam falando. Sim. E Jesus fala assim, ó, não impute a eles esse pecado, né? Perdoa eles. E eu vejo Estevão sendo apedrejado, a gente não consegue imaginar o que é sendo apedrejado até a morte, tomando pedrada na cabeça e tudo quanto é lugar, e falando, Senhor, não impute a eles esse pecado. Exato. Não impute a eles esse pecado. Eu acho que foi o ápice eu acho que nessa hora que fala na passagem que ele viu o céu realmente abriu pra ele. E eu acho que ele sentiu ali, nem que seja um pelinho da graça
E ele falou assim, não é possível que eu tô sentindo isso. Deus, eu não quero que eles sintam, eu não quero que eles sejam penalizados por aquilo que eu tô sentindo. Eu acho que foi assim... E isso é buscar se esvaziar de si mesmo. né? Exato, Porque exato. Uau, se a Essa gente palavra, for olhar com os nossos olhos, eles não mereciam, né? O que Estevão tava ali pedindo. Mas Exato. por isso que a gente tem que estar vazio Oração do seria, nosso eu. queima ele, Jesus. Bem isso. Tipo isso. É isso. Igual o João e Thiago. O senhor quer que a gente peça pra descer fogo, né? fogo. Ele doido pra ver um Elias se manifestando ali, um negócio. Eu quero ver fogo também, senhor. E dentro do nosso tema, né? Não, é porque existe aquele conceito básico, que é o conceito principal de graça, né? Que a graça é o favor de Deus, Imerecido. o favor imerecido de Deus para conosco, né? E a gente percebe que, efetivamente, para que nós venhamos a ter qualquer tipo de autoridade ou de poder para ministrar a palavra, não tem condição de vir de nós. É verdade. É verdade. Primeiro porque, efetivamente, nós não merecemos. Não merecemos. O ser humano mais perfeito, ele ainda é cheio de pecados. E que, principalmente, e graças a Deus, não vem de nós. Porque é uma palavra tão preciosa, tão transformadora, tão capaz de mudar a vida, de mudar histórias, que se viesse de nós, ela viria cheia desses vícios que a gente está falando, Sim. sabe? Cheio, que nem a Bruna falou, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Se nós fôssemos os nossos próprios deuses, a gente teria criado uma sociedade totalmente corrompida, É Verdade. sabe? Cheio de princípios maléficos. E graças a Deus não vem de nós. É verdade. A santidade dele é tão poderosa, tão grandiosa, que faz com que o homem que era pecador, como Paulo, sabe, perseguidor da igreja, se transforme e comece a ser ministro dos gentios, comece a ser... Porque o judeu, até então, ele se achava o povo de Deus selecionado, separado, exclusivo de Deus até depois de Jesus. Eles achavam realmente que a salvação pertencia a eles, ao povo judeu. E você vê um homem que era fariseu, que era responsável por ter essa ministração da palavra, por ser realmente fiel àquilo que a palavra dizia, e ter todo esse orgulho judaico, né? Todo esse orgulho de ser judeu, de ser filho de Deus, filho de Abraão. Nós somos os oráculos de Deus, nós carregamos a palavra. Então, o cara chegar ao ponto de ter que se esvaziar para ser o principal ministro dos gentios. É verdade. Ter que brigar com os outros apóstolos para dizer não, a palavra de Deus não está só reservada aos judeus, mas não, acabou isso. A partir de Jesus, nós temos que ministrar para o mundo, para todo mundo. Então, graças a Deus que é pela graça. Exatamente. Chega a ser um pleonasmo, mas ainda bem que não vem de nós. Porque realmente nós precisamos dessa graça de Deus para transpor a linha da nossa individualidade. Para romper com os nossos padrões de religiosidade. Sim. É verdade. Porque nós somos seres humanos tendenciosos a ser religiosos. Legal. Nós somos tendenciosos a criar a nossa própria ideia de Deus. Sim. A nossa vontade em Deus, de impor as nossas coisas para Deus, de colocar Deus numa caixinha e falar, não, Deus, que seja feito do meu jeito. Que seja feita a minha vontade, Deus. Nós temos essa mania horrível de sermos individualistas, egoístas, carnais. Exatamente. Não chega a ser carnal. É A gente verdade. estava falando sobre a briga da carne e do espírito e todas essas questões. Nós somos seres humanos que, se nós deixarmos, nós nos tornamos essencialmente carnais. E a carne está sempre ligada ao desejo. A carne vai estar sempre se saciando a diminuição de esforço, a economia de energia. A nossa mente é preguiçosa. Sim. Né? A neurociência diz que a nossa mente vai estar sempre planejando situações para nós economizarmos energia. Então, Pastor Tênis, eu vou atender o senhor. Gente, eu vou atender o Pastor Tênis. Paz, meu pastor. Tô bem, e o senhor? Nós estamos ao vivo no podcast agora, meu pastor. Posso ligar pro senhor em 10 minutos? Não, sem problema. Eu atendi o senhor porque o senhor não deixaria esperando.
Abraço, pai. Pra você que nos assiste, esse era o Pastor Tênis, homem de Deus, amigo da família, que eu não poderia deixar de atendê-lo. É verdade. Tá justificado. Então nós somos essencialmente egoístas, Somos. mesquinhos. Não é que nem... O ser humano é tão mesquinho pra chegar ao ponto de nós estarmos aqui conversando a 1 hora dessa, horário do jantar, e estarem os meninos comendo lanche ali atrás da câmera. Não, eu olhei aqui e eu falei, o quê? Ó, não. Não achei justo. Você não está Não. assistindo, mas eles estão comendo Doritos, tomando Fanta. Refrigerante, Olhem por eles, tem uma irmão. sacola com chocolate no chão. Estão fazendo quê? papel de tentador aí, gente. Não, e isso porque temos aqui na nossa mesa a excelentíssima Bruna, que Está está grávida. Inaceitável. Grávida, Tá. né? Linda. Entendeu? Então, assim, é o João passando na frente da câmera. Tudo bem. No ser humano é essencialmente egoísta, entendeu? É algo que... E como é que faz pra mudar essa situação? Graça e poder. Graças a poder. Graça e poder de Deus. Pastor, e tu falou, eu achei interessante ali, tu falando da Religiosidade. Obrigado, gente. Obrigado. Travou. Só uma coisa aí que eu não consegui falar antes, a palavra que o pastor tava procurando na hora lá do ditador era tirando. 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 Que é isso, hein? Olha. Tarde do que mais tarde. Hashtag João João, é cultura. Dicionário. Não, é Google cultura. mesmo. É Google mesmo. Falando da religiosidade. E isso, se a gente for olhar para a palavra, a gente se previne de muita coisa que acontece nos dias de hoje, né? Porque tu vê no começo da igreja os judeus convertidos falando assim, não, eles têm que se circuncisar, seguir a lei de Moisés, não, eles vão ter que... Daí, entendeu? É uma religiosidade, eles já não estavam mais debaixo desse jugo, e eles estavam querendo impor isso, e eles não estavam entendendo. E se a gente... E depois mostra que não é desse jeito. E se a gente conseguir sempre olhar as escrituras e olhar assim, não, acho que eu tô sendo legalista aqui, eu acho que eu tô sendo religioso e não tô agindo como eu deveria. Aprender com o erro Sim. dos outros. né? Exatamente. Então, É por que, isso é que a galera confunde muito religiosidade com princípio. Eu acho. Eu Amanda, acho. Existem princípios que eles têm... A vertente do princípio é o caráter cristão, né? Que tem coisas que você faz e tem coisas que você não faz. Não porque foi determinado, mas porque o seu caráter cristão não permite. Ou aquilo fere o cristão que você é. com certeza. Sim. E é diferente da religiosidade que as pessoas impõem achando que aquilo vai ferir você, ou vai ferir a igreja, ou vai ferir o cristianismo, ou qualquer Sim, outra coisa. Não, tanto que a palavra de Deus fala que aquele que se diz irmão e pratica a iniquidade, a gente não deve nem sentar na mesa porque ele está vivendo em pecado e sabendo que está vivendo em pecado e não quer mudar aquilo. Mas Jesus sentava com os publicanos, Exato. sentava com as prostitutas e estava ali pregando. Ele falava assim, muda esse caminho, muda esse lado. Então a gente não vai chegar em alguém que está vivendo no pecado, a gente vai chegar assim, não, tu é pecador, sai daqui, não pode isso. Não, tu vai abraçar com amor e tu vai ensinar a verdade e tu vai mostrar o caminho e tu vai falar, não, isso não agrada ao Senhor, tu vai mostrar as escrituras. Então tu não vai ter uma repulsa, tu não vai, entendeu? Exatamente. Tu vai abraçar com amor, porque o princípio de tudo é o amor. Eu posso ter tudo, se eu não tiver o amor, eu sou vazio. É isso que a palavra de Deus fala. Eu percebo que as gerações anteriores eram muito religiosas, né? Não sei o motivo. Acho que por conta da doutrina que foi instalada na igreja no geral, né? E hoje eu vejo também, assim, um outro... Totalmente ao contrário, a galera jovem ou uma galera mais nova... totalmente desprendida de qualquer tipo de princípio. Tá tipo assim, tem a galera que era muito fechada e tem a galera que tá assim, ó. E você fala, gente, calma, vamos lá, tem coisas ainda que a gente tem que dar uma segurada, porque a gente é cristão,
né? Vamos... Ah, não, vamos liberar, sei lá, né? A gente também não pode falar tudo, né? Porque também tem várias outras coisas envolvidas. Mas eu acho que perdeu um pouco ali. Vamos deixar de ser religioso, mas vamos largar a mão. Então aí eu vejo Eu até muito largado às vezes. Eu até acredito que tu, pelo que tu me disse, tu esteja se referindo até em roupas... Não, no geral, assim, não, a galera tem que... A galera anterior, né? Vamos dizer assim. Tinham princípios e tinham religiosidade. Muita. Hoje eu vejo algumas pessoas com uma geração muito aberta, muito... Não é liberal, é que liberal é uma palavra feia. Liberal é uma palavra para nós cristãos que fica estranho falar. Porque a gente não é liberal, né? A gente tem os nossos princípios. E aí eu vejo que, tipo, a galera tá meio que misturando as coisas. No geral, em tudo. Música, colocando coisas dentro do reino que às vezes não precisa. Porque se a gente for olhar o meu conceito de religiosidade é o seguinte, quando a maneira na qual eu professo a minha fé, ela se torna maior do que Deus. Isso se torna religiosidade. E tanto é que Jesus, quando pregava perto dos fariseus e dos escribas, Jesus pregava em parábolas. E os seus discípulos perguntam para Jesus: mas, Senhor, por que o Senhor prega em parábolas? Por que o Senhor está falando em códigos? Por que o Senhor está tendo que meio que disfarçar? Contornar. Porque realmente não faz sentido se a gente for parar. Se a missão de Jesus era entregar a mensagem no tempo que ele tinha de ministério, a forma mais clara seria mais fácil das pessoas absorverem. E qual seria então o conceito da parábola? Se era dificultar a absorção da mensagem, o entendimento da mensagem. E na verdade Jesus fala: eu prego em parábolas para que eles ouvindo não entendam e entendendo não se convertam. Porque os fariseus, os escribas, os homens religiosos, eles deveriam, pelo seu conhecimento da palavra, ter o primeiro entendimento de que Jesus era o Messias. E não somente ter o entendimento de que Jesus era o Messias, mas não persegui-lo, porque desde que Jesus se abre para o ministério nos seus 30 anos, depois que ele é batizado por João Batista, existe uma perseguição latente, porque Jesus pregava com autoridade, o que fazia com que aqueles escribas fossem expostos, porque a pregação dos fariseus, dos sacerdotes, ela tinha um leque, lack of authority, tinha uma falha na autoridade deles, porque eles não viviam o que eles pregavam. Exatamente. Como é que eles iam falar de uma oração verdadeira se na verdade eles faziam orações nas esquinas para que as pessoas olhassem para eles e falassem: uau, eles são homens que oram. Como é que eles poderiam falar de um jejum genuíno se na verdade eles jogavam cinza no rosto para passar aquela imagem de miserável para que as pessoas tivessem, Sim, sabe? eu tô sofrendo para fazer. E Jesus fala: olha, as ações deles, Jesus não chega nem a dizer que é errado, mas fala: na verdade eles já receberam o galardão deles. Porque o galardão deles não era ligado às coisas celestiais e eternas. Era o reconhecimento dos homens. E o reconhecimento dos homens eles recebiam. Sim. As pessoas realmente reconheciam que eles eram homem de oração. Ou seja, o galardão deles já era recebido de imediato. Por isso que quando nós agimos com coisas espirituais baseadas na carne, nós semeamos coisas temporárias, coisas que vão passar, coisas que são passageiras. Mas quando nós entendemos que nós vivemos pelo Espírito e que a nossa recompensa não está aqui, nós começamos a semear na eternidade. Voltando para a religiosidade, Jesus pregava em parábolas porque esses homens tinham que ter essa noção, esse conhecimento, essa revelação, ou eles tinham que ter pelo menos intimidade e buscar a Deus para se questionar: mas será que esse Jesus é o Messias? Deus, me dá uma resposta aí. Eles eram sacerdotes. Eles eram responsáveis por isso. E aí o que acontece? Por muito tempo,
os cristãos se tornaram os crentes, né? As pessoas que estudavam a palavra, que meditavam, que buscavam, e eles começaram a se tornar possuidores da verdade, donos da verdade, até chegar ao ponto deles olharem para o resto da sociedade e falar, então, eu acho que eu já estou num nível mais aqui, eu posso me colocar na posição de juiz. Sim. Então, a partir de hoje, o que eu acho errado acaba se tornando errado não porque Deus diz que é errado. Que nem, por muito tempo, não podia se ter bateria na igreja. Não podia ter bateria, mas tinha a orquestra inteira. Você tinha o bumbo, tinha o prato, tinha coisa, mas era separados na orquestra. Você não podia juntar e fazer uma bateria só. A partir do momento que eu digo que bateria é pecado, eu me torno religioso. Porque eu tô passando por cima dos mandamentos de Deus, que vai dizer, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí vai pegar homens como Davi, que construíram milhares de instrumentos, inventaram instrumentos, que louvavam a Deus com tudo aquilo que eles possuíam, com tudo aquilo que eles tinham. E eu começo a dizer, não, porque eu não gosto da imagem da bateria, ou porque eu não Sim. gosto do som que é produzido, ou eu não gosto do exemplo, porque a bateria era ligada ao rock, e o rock naquela época era muito ligado à questão de satanismo e não sei o quê. E aí eu começo, por conta de algo que eu acho, ou por um preconceito que eu tenho, criar uma religiosidade em cima daquilo que não é efetivamente espiritual, mas é a minha vontade em cima daquilo. Eu não... senão vamos perder. Que nem a pessoa falar, mas não pode ter forró cristão. Não pode ter... Gente... É multiforme, graças ao Senhor, né? Viu? A maioria das músicas pentecostais, elas são tocadas no ritmo do forró. Exatamente. Me deu vontade de sapatear. De sapatear. Vontade. Entendeu? Você vai, sabe? Não pode tocar axé. Não pode tocar. Mas por que não pode? Porque não interessa. O fato de, se nós fôssemos cantar somente ritmos que foram gerados dentro de um ambiente de igreja, nós só cantaríamos música sacra, gente. Ia estar com harpa ainda, não ia estar nem com... Não, e olhe lá, porque a música sacra também teve umas inspirações externas, sabe? Então, nós temos que transcender a verdade de que nós não somos possuidores da palavra, nós temos acesso à palavra, mas a palavra é Jesus. Nós falamos aqui, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E se nós não o buscarmos como prioridade, nós vamos começar a colocá-los como inverter as posições, né? Nós não servimos a Deus, mas eu busco um Deus que me sirva. Eu busco um Deus que vai saciar as minhas necessidades e que vai se colocar na posição de supermercado, né? Porque no supermercado você vai, quero esse tipo de manteiga, eu quero esse tipo de leite, né? A pessoa se torna o próprio Deus, né? Se torna o próprio... Idolatria. Nós somos criadores dos nossos próprios deuses e essa é o que nos afasta desse ponto principal de sermos testemunhas de Jesus. Isso. Né, de nós sermos testemunhas, nós somos testemunhas de Jesus. Exatamente. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós servimos para anunciar o nome dele, para que ele seja famoso, porque é ele que tem poder para salvar. Se nós estamos hoje numa posição de termos acesso à salvação, de termos acesso à verdade, de termos acesso à palavra, é porque ele teve misericórdia de nós. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras deles nós fomos sarados, sabe? Porque Jesus veio ao mundo, se entregou na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, e pela graça dele, pelo poder dele, nós fomos libertos do pecado, e pela graça e pelo poder nós podemos ter também as ferramentas nas mãos para levarmos e anunciarmos salvação para esse mundo. Se nós queremos ter
qualquer tipo de graça sobre as nossas vidas. E poder nós temos que entender que vem dele, é por ele, é pra ele, é por Jesus que nós vivemos, é por Jesus que nós pregamos, é por Jesus que nós estamos reunidos aqui hoje, cara. Exatamente. E a pessoa que tá ouvindo agora você falando tem que pegar essa, né? Porque essa aí foi forte agora. Pega essa semente Pega aí, ó. essa. Hashtag pega essa Essa. semente. É o Se que a a pessoa não pegou, É o que a Beca costuma dizer, né? Toda conversa com o pastor vira uma pregação. Vira uma é pregação. uma pregação. Eu tive até que interromper o Wilson pra não perder Não, a linha de não, raciocínio. Pastor, dale, não, é isso mesmo. E o que a gente pode falar mesmo é testemunho, né? Tu recebeste dessa graça, tu recebeste dessa salvação, então testemunho de Cristo. E a mesma graça que alcançou a gente a gente sabe que pode alcançar todo mundo. Sim. Ela alcançou já todo mundo. Então a gente tem que testemunhar. As pessoas têm que olhar pra gente, as pessoas têm que olhar pra gente e falar assim, nossa, você é diferente, né? Por que você tem um negócio diferente? O que você faz? Eu não sou cristão. Não, eu consigo ver. Você é crente mesmo. Não, eu gostei de você. Você parece que você é mais iluminado, né? Que a galera que tá por fora não sabe usar os termos, sei lá, não conhece. Você é diferente, você fala diferente, você age diferente. Fala assim, não sou eu, né? É Jesus, né? É Jesus. A luz. É. E agora que eu fui reparar, nós temos 4 pessoas que no mínimo cursaram direito aqui, né? Não, eu não. Não, engenharia, né, o Wilson? Mas a Bruna... Mali cambaleando. Mas a gente tava falando de testemunhar. O que faz uma pessoa testemunha? Na vida natural, na vida normal. É ela ter Presenciado. presenciado, Exatamente. visto Nosso caso, ou ter, no mínimo, sei lá, visto alguma coisa acontecer, sabe? Se nós queremos ser testemunhas de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos dele em nós. Sim. Para que a gente possa viver em nós a transformação do Evangelho. Para que a gente possa presenciar em nós a vida do Espírito Santo fluindo. E outra, não precisa de muito tempo para se tornar testemunha de Jesus, não. Jesus pode salvar hoje, 1 minuto depois você já está testemunhando e anunciando o Evangelho. verdade. Porque não depende de nós de novo. Não. Não é pela nossa posição, não é pela nossa quantidade de conhecimento, não é por aquilo que nós temos em teologia, livros lidos. Não. É importante? É importante. Leia livros, estude a Bíblia. Quer fazer teologia? Faça teologia. Mas isso não é a única coisa que conta na nossa vida jornal. Você não se torna menor no reino de Deus por conta da quantidade de livros que você leu. Mas nós nos tornamos menores ou maiores no reino pela nossa disposição em servir. Aquele que serve a todos é maior no reino. Isso que diz a Sim. palavra de Deus. Então, gente, estamos nos aproximando da nossa 1h e 7 de Nossa! Fluiu, né? Esse E é mais, podcast. Vai virar uma série isso, né? Eu acho que a gente devia fazer episódio 2 assim, né? Então vamos deixar Virou você mais. que tá, primeira vez que nós vamos falar com o público, então, você que tá nos assistindo, comenta, compartilha, fala alguma coisa, deixa a sua mensagem. Nós queremos realmente joinha. fazer deste momento um momento de interação. E se Deus quiser, em breve nós vamos poder estar ao vivo também nas nossas lives. E a hashtag pega essa semente. Pega essa semente. Comenta aí, ó, hashtag pega essa semente, envia, compartilha e que Deus realmente te enche de graça, de poder e que você seja como Estevão, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, Wilson? Amém. Amém. Considerações finais. Repito que o pastor. Não, é isso aí. Eu concordo com o pastor e a gente tem que realmente testemunhar. A transformação que aconteceu na nossa vida, da onde a gente estava e aonde a gente está agora. Essa é nossa testemunha. Ó, eu amava o pecado, eu amava estar nesse lugar aqui, ó. Hoje eu amo servir ao Senhor Jesus, hoje eu amo cumprir todos os desígnios dele para minha vida. Hoje eu amo falar de Deus, hoje eu amo pregar o evangelho
E isso é parte da testemunha. Então a gente tem que falar de Jesus. Não se sinta encabulado. Jesus não se sentiu encabulado quando ele estava lá sofrendo açoite, sendo cuspido, o verbo, Deus, o próprio Deus sendo açoitado para que a gente pudesse ser salvo. Ele não sentiu vergonha. Aleluia. Ele fez É isso verdade. por nós. Yeah. Então não tenha vergonha. Amém. Pera aí que as suas palavras merecem um aplauso. Gente, tô aprendendo ainda a mexer nos efeitos especiais. Muito bom, muito bom. Bruninha. Não, e eu acho bem importante também a gente, se apegando nessa coisa do poder, né, que o Estevão era cheio de poder, a gente saber que esse poder, essa manifestação de Deus não ficou só no passado e que a gente ainda pode ter acesso a isso. E basta a gente estar nesse lugar, né, de buscar para que ele possa se manifestar através das nossas vidas, não para nós, mas para que o nome dele, né, venha a ser conhecido, venha a ser glorificado através das nossas vidas. Isso é muito maravilhoso, porque não ficou no passado. Amém. 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 Amandão. Ai. Amanda Não, a Night. galera vai começar a me chamar de Amandão. Eu vou Pegou. levar do pastor Leandro pra sempre. Não acredito. Pai, Se você... se você estiver me assistindo, pai, eu estiver me ouvindo, eu sempre vou ser a sua Amandinha. Ah, Mas aqui é Amandão. Então, não Se adianta. você, por acaso, enxergar a Amanda na rua, você vai entender exatamente por que nós falamos Amanda. Ai, olha, primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui hoje. Porque vocês são muito feras, né? E eu fico meio até encabulada de falar aqui. Eu falei, meu Olha Deus, aí. a galera é muito inteligente. E eu fico assim, meu Deus, não sei nada dessas coisas ainda, tô aprendendo. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria muito de deixar muito claro, e se eu pudesse, eu andava com isso colado em todos os lugares na minha testa, assim, e dá pra colocar bastante coisa nela até. É que, assim, eu acho que provar aquilo que Deus tem totalmente disponível pra nós, eu acho que é a melhor... Sim, eu acho que só perde pra sensação de estar no céu. Mas a gente ainda não teve essa oportunidade. Mas aqui, a melhor sensação de todas é provar do poder de Deus, provar da graça, pra chegar na outra pessoa e falar assim, você precisa provar isso. Você não sabe o que você tá perdendo. Então, assim, é incrível. E, assim, o desejo do meu coração é que todos um dia possam provar, nem que seja só um pouquinho, pra aí depois a pessoa vai buscando e vai querer mais, do mesmo jeito que a gente quer até hoje e pra sempre. É isso. Amém. É isso aí, gente. Você que ficou até agora, siga-nos nas redes sociais, @GrowingGeneration, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer outro lugar que você quiser, nos podcasts aí, nas plataformas de podcast. Vai no iTunes, em qualquer lugar, nós estamos lá, hein? Estamos chegando. E o importante é que a palavra do Senhor tá chegando também. Glória. Amém. Amém? A galera de trás quer dar um grito aí pro pessoal ver vocês? Ai, gente, é tão questão tímidos. é questão de barriga cheia, sabe? mal. Não, é porque não tem como ver pelo grito. Eu sei, eles me corrigiram na mente, mas amém. Então é isso aí, pessoal. We Muito are obrigado pela Growing presença de Generation. vocês e nós somos Growing Generation. We are. Um abraço! Um abraço, valeu, gente.